Olá, tudo bem? Sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Saiba que é um prazer receber você por aqui e poder compartilhar a palavra de Deus. Eu quero propor hoje uma devocional, e essa devocional está baseada no texto conforme escreveu Tiago no seu livro, no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Mas antes de iniciarmos ou fazermos essa devocional, eu quero pedir alguns favores a você. Primeiro, se você gosta de conteúdo cristão, espiritual, conteúdos que te façam desenvolver espiritualmente, eu te peço que se inscreva nesse canal, porque toda vez que eu publicar algum vídeo, você vai receber uma notificação e vai ser abençoado. Outra coisa é dar o seu like. Tem muitas pessoas que assistem, que gostam, me dão um retorno por outros meios de que gostaram daquela mensagem, do que eu falei, mas não dão o seu like, tá? Então, se você recebeu essa mensagem pelo WhatsApp ou por outro meio, toque no símbolo do YouTube para você assistir no YouTube. Ali você pode curtir e ali você pode comentar também, tá bom? Faz esse favor, porque o YouTube vai reconhecer que esse vídeo é relevante se você interagir com ele com like, com comentário, com compartilhamento, e vai enviar para mais pessoas. Se o teu desejo, assim como o meu, é de que a mensagem de Deus chegue ao maior número de pessoas possível, faça isso. Deixe seu like, comenta e, se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos ao vídeo? Vamos à devocional? Senhor, abençoa a nossa mente, nos dê iluminação, faça com que entendamos a Tua palavra. Vamos pedir isso ao Espírito Santo. Esse contexto que eu estou me referindo e usando como base para a nossa devocional, ele fala sobre a prática da palavra. A palavra de Deus é importante para a nossa vida. Jesus dizia que a palavra é o verdadeiro pão, é o pão do nosso espírito. É esse pão que cura a nossa alma, porque os ensinamentos contidos nela são remédio para transformar a nossa alma. E por que precisamos ter a nossa alma transformada? Porque a nossa alma foi contaminada pelo pecado e ela se comporta inadequadamente, segundo o padrão de Deus, e comportando-se inadequadamente, ela sofre, ela fica angustiada, ela fica ansiosa. Emocionalmente nós somos afetados, consequentemente sofremos também males no nosso corpo físico. A palavra diz assim: sabeis isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Primeira coisa que vamos observar aqui, a recomendação bíblica. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Hoje vivemos uma dificuldade muito grande que as pessoas não sabem ouvir. Você fala A, elas entendem B, e elas agem conforme elas entendem. Então, a palavra nos recomenda que devemos ser prontos para ouvir. Prontos para ouvir significa escutar e fazer uma interpretação correta daquilo que a gente escutou. Para quê? Para que a gente não haja incorretamente. E o resultado de agir incorretamente, a gente entende pela própria palavra que diz: seja tardio para falar. Alguém que não tem a capacidade de ouvir, geralmente é aquela pessoa que não vai pensar também no que fala. E às vezes vai falar algo que ofende, algo que machuca, algo que cria uma destruição e um caos. Então, saber ouvir é uma habilidade muito necessária
para qualquer pessoa que quer se desenvolver positivamente e espiritualmente. E nós vamos receber isso conforme o Espírito age em nós, aliado às instruções que estão na palavra de Deus. Tardio para falar, tardio para se irar. Olha só, é uma cascata. Você, tendo a capacidade de saber ouvir, você vai ser tardio para falar, para dar a resposta, e também tardio para se irar. Ou seja, a imagem que eu tenho é de um controle sobre essa questão emocional tão grave que é a raiva, a ira, que faz com que muitas pessoas destruam coisas importantes para a sua vida. E a razão, né? Versículo 20, a razão por que devemos ser tardios para ouvir. Pronto para ouvir, na verdade. Ele diz, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem, essa impulsividade do homem, ela geralmente vai contrário à justiça de Deus. E quando nós falamos da justiça de Deus, é a perfeição de Deus em todas as coisas. Versículo 21, olha só. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, que pode salvar a vossa alma. A ideia que precisamos ter é de que a nossa alma, ela foi contaminada pelo pecado que há no mundo, pelo pecado que está na nossa carne. Então, a nossa alma é como se ela, vamos imaginar se ela é pura, porque Deus fez algo puro, perfeito. Mas imagina algo puro, rolando no meio da lama. Assim é a existência da alma humana nesse mundo pecaminoso. Ou seja, não há como ninguém sair ileso de viver nesse tempo de pecado. Não há como alguém não adoecer na sua alma vivendo nesse mundo. Por quê? Porque há uma probabilidade muito grande mesmo, de essa pessoa se contaminar. Então precisamos de ter a palavra ao nosso lado. Ter a palavra para nos limpar disso. A ideia é alguém que caminha numa estrada suja, imediatamente ela chegando em casa, ela vai lavar os seus pés. Para quê? Para se limpar e também para não contaminar ou sujar outros ambientes. Por isso a palavra está dizendo, a palavra em vós enxertada, ou seja, ela precisa estar dentro de mim para que ela salve a minha alma. Não adianta somente eu escutar. Eu preciso receber essa palavra dentro de mim e permitir que ela faça essa purificação da minha alma. Porque o mundo, ele é assim. Ele é cheio de malícia, imundícia, maldade. E todas essas coisas, elas vão repousar sobre a alma de alguém. E se nós não tirarmos, elas vão impregnar ali, como a poeira pode impregnar na nossa pele e criar camadas cada vez mais grossas de sujeira sobre ela. Então, precisamos ter a palavra ao nosso lado todo o tempo para nos purificarmos. E como isso acontece? 22. Sejam cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de como era. A ideia aqui do autor é que se você somente escuta a palavra, mas não tem isso como uma instrução para a tua vida,
e não coloca isso em prática, você vai continuar sendo a mesma coisa. É a mesma ideia que você tem de uma escola. Você vai para a escola, o professor dá aula, você escutou, escutou. E você não aplica aquilo ali, quando vem a prova, o que vai acontecer com você? Você vai ser reprovado, vai ter que fazer a matéria de novo, até que você chegue no dia da prova e coloque ali aquilo que você escutou, que você internalizou dentro de você. Então, a palavra, ela não é somente boa, a palavra é perfeita porque ela tem esse poder de, quando acolhemos essa palavra é enxertada em nós, ela tem o poder de mudar os nossos comportamentos, quando colocamos em prática, nos purificando, nos aperfeiçoando, nos tornando assim, como um resultado dessa prática, mais felizes e mais bem-aventurados. Porque essa é a intenção de Deus. Quando você obedece, você entra em sintonia com Deus, e em sintonia com Deus, o resultado é a bem-aventurança que ele promete àqueles que creem. Tá? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-sucedido no seu feito. Ou seja, a palavra diz que nós seremos bem-sucedidos em todas as coisas se nós observarmos a palavra. O salmista diz isso quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E ele continua dizendo: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Obediência às instruções contidas na palavra. Então eu preciso meditar, eu preciso acolher a palavra, eu preciso praticar. Para quê? Para que eu viva essa promessa de Deus. Deus falando a Josué, ele também dá essa instrução. Ele diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que você tenha o zelo de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Isso fará prosperar o teu caminho, e isso te conduzirá com prudência. Ou seja, Josué precisava observar a palavra, meditar, andar em conformidade a ela, e o resultado seria sucesso. Você quer ter sucesso na vida? Você precisa observar a palavra. 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos, viúvas, nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Como vivemos essa religião verdadeira, pura, que o Senhor fala aqui? Observando a palavra. Então, a palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 119, 105, ela deve ser para nós lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Devemos ter ela como manual para a bem-aventurança, manual para a prosperidade, manual para o sucesso. Se observarmos, se amarmos a palavra, precisamos amar a palavra. Você ama a palavra de Deus? Você medita na palavra de Deus? Você tem se esforçado para colocar em prática a palavra de Deus na sua vida? Responde aí, comenta. Vamos fazer um exército, formar um exército de pessoas aí que amam a Deus, amando a sua palavra. Porque também é incoerência alguém dizer que ama a Deus, não ama a sua palavra, não zela. É como um filho que diz que ama o seu pai, mas não considera
aquilo que o seu Pai diz. E Deus é o nosso Pai. Ele é o Pai que nos ama, o Pai perfeito, e é o Pai que deseja que o nosso caminho seja bem-sucedido. Você quer isso? Observe a palavra, porque esta é a recomendação de Tiago, inspirado por Deus. Devemos saber que a palavra não é somente boa para se ouvir, mas ela é boa para aplicarmos na nossa vida e no nosso cotidiano. Obrigado a você que ficou até esse momento. Eu peço você, assista de novo, reflita sobre o que foi dito aqui e pense, decida se é importante observar a palavra ou não, tá? Eu termino aqui desejando, de fato, que a palavra seja sua regra de fé e conduta, porque ela é perfeita para conduzir qualquer pessoa a viver feliz, ainda que nessa terra que é uma terra de sofrimento. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por esse momento, te pedimos que a tua graça esteja sobre nós e que o teu Espírito, Senhor, nos conduza em toda a verdade, nos faça amar a tua palavra e nos faça, Senhor, praticá-la a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.